Políbio, por exemplo, viveu na intimidade do Scipion e provavelmente assistiu ao sítio de Cartago em 146. O Bellum Jugurthinum, de Salustio, é um documento de primeira ordem sobre os reinos berberes. O Bellum Civile, de César, é a obra de um ator da história. A figura e a obra de Políbio dominam esse período. Políbio é, como já foi dito, o filho da época e da cultura helenísticas. Nasceu em 200 aproximadamente, isto é, no momento em que ocorre o encontro de Roma, na explosão de seu imperialismo, com o mundo mediterrâneo e, mais especificamente, com o mundo helenístico. Prisioneiro e exilado em Roma, aprendeu as duras lições do exílio, esse mestre violento do historiador e do filósofo. A proteção dos Scipion amenizou sua estada, mas lhe valeu, sobretudo, para a aquisição de vasto conhecimento da história de Roma e de Cartago. Após 16 anos de cativeiro, retornou à pátria, a Grécia, mas não demorou a deixá-la novamente para percorrer o mundo. Conta-se que durante sua estada na África, Scipion Emiliano ofereceu-lhe uma frota para que pudesse explorar a costa atlântica do continente. Em outras palavras, estamos diante de um homem de audácia, experiência e incansável curiosidade. Políbio não é apenas nossa principal fonte para tudo que se refere ao duelo púnico-romano, de um ponto de vista mais amplo, é um observador de primeira ordem da África e do Egito de seu tempo. Se os 40 livros que compõem as Pragmateia tivessem chegado até nós, talvez nossos conhecimentos fossem muito mais completos, talvez tivéssemos informações precisas, precisão que falta em toda parte sobre a própria África Negra. Assim mesmo, os 6 livros que se conservaram destacam-se das demais fontes pela qualidade da informação e inteligência da observação. Após o século e durante os 4 séculos em que se enraiza ao máximo a organização imperial na África, entrando, posteriormente, numa crise prolongada, as fontes literárias tornam-se raras. Há um vazio quase total no século II e os séculos III e IV são marcados pela predominância de escritos cristãos, especialmente os de Cipriano e Agostinho. Há obras gerais, que ultrapassam o quadro africano para colocar os grandes problemas religiosos e que não participam do discurso histórico direto, mas há também obras polêmicas e de circunstâncias, mais comprometidas com os acontecimentos. O que sabemos a respeito do movimento donatista baseia-se nos ataques do maior de seus adversários, Santo Agostinho 354 a 430, e, por isso mesmo, as precauções mais sérias mostram-se necessárias. Do mesmo modo, no que se refere às fontes escritas relativas ao período imperial, a patrologia apresenta-se como o principal instrumento de nosso conhecimento, embora seja muito parcial. O pesquisador terá, também nesse caso, acesso a grandes coleções, o Corpus de Berlim em grego, apenas o texto, o Corpus de Viena em latim, apenas o texto. Esses monumentos da erudição alemã têm seus equivalentes na erudição francesa, com os 2 corpos de Migne, a patrologia grega, texto e tradução latina, a patrologia latina, apenas o texto latino. O intermédio vândalo, a reconquista bizantina e a presença bizantina durante mais de um século, levaram um número maior de escritores a registrar os acontecimentos. Os documentos chamados menores são abundantes, aparecem as fontes arquivísticas, correspondência, textos legislativos. Além do mais, temos a sorte de contar com um observador fecundo e talentoso, Procópio, século VI, que é, sem dúvida alguma, nossa fonte fundamental com seu Dibelo Vandálico. Recorreremos à coleção bizantina de Boni, secundariamente, aos Fragmenta Historicorum Graecorum, para os textos gregos. Os numerosos textos latinos encontram-se na patrologia latina. As obras de São Fulgêncio apresentam certo interesse para o conhecimento do período vândalo, ou nas Monumenta Germânica Histórica, autores antiquissimi, outro monumento da erudição alemã, que reagrupa as crônicas menores do período bizantino, Casiodoro, Próspero Tiro, e sobretudo Vitor de Vita e Coripo.
Estes dois autores merecem a maior atenção, o primeiro para o período vândalo, o segundo para o período bizantino, pois penetram no interior do continente, fazendo emergir da obscuridade essa África por tanto tempo esquecida. Em sua obra clássica sobre a África bizantina, Charles Diel mostrou como se podia utilizar conjuntamente o material arqueológico e textual para se obter a mais completa representação da realidade histórica. Utilizou o maior número possível de fontes escritas, primeiramente Procópio, depois Coripo, mas também Agatias, Casiodoro, Jorge de Chipre, as cartas do Papa Gregório Magno e documentos jurídicos, tais como as Novellae e o Código Justiniano, tão úteis no estudo da vida econômica e social. Parece pouco provável que se possa enriquecer, com novas descobertas, a lista estabelecida de nossos documentos escritos. Em compensação, pode-se explorá-los melhor, estudando-os com maior profundidade, aplicando-lhes uma crítica rigorosa, confrontando-os com um material arqueológico e epigráfico ainda inesgotado, sobretudo utilizando-os com mais honestidade e objetividade. A África saariana e ocidental. A rigor, não dispomos de nenhum documento digno de confiança sobre a África negra ocidental. Admitindo com Mani que os antigos cartagineses, gregos, romanos não ultrapassaram o Cabo de Ube e a latitude das Ilhas Canárias, o que é mais que provável, somos levados a concluir que as informações transmitidas por suas obras referem-se ao extremo sul marroquino. Certamente alcançam a fronteira do mundo negro, mas não o penetram. O Périplo de Anão é falso, se não inteiramente, ao menos em grande parte. É um documento composto, em que se misturam dados tomados de empréstimo de Heródoto, Políbio, Posidônio e do Pseudo-Sila, e que deve datar do século I. As obras desses autores são mais dignas de crédito. Heródoto fala-nos sobre o comércio mudo que os cartagineses praticavam no sul do Marrocos. O continuador do Pseudo-Sila, século IV, nos dá, por sua vez, informações preciosas sobre as relações entre cartagineses e líbico-berberes. Mas é novamente Políbio que se revela a fonte mais confiável. Os fragmentos de seu texto, interpolados em Plínio, o Velho, oferecem-nos os primeiros topônimos identificáveis da antiguidade, mas, também nesse caso, sua informação interrompe-se no Cabo de Ube. Seria necessário completá-la, no que se refere ao arquipélago das Canárias, com as notas de Juba II, recolhidas por Plínio, Estrabão, Diodoro da Sicília. Os outros historiadores geógrafos do século I antes e depois da era cristã apenas compilaram os autores anteriores, salvo alguns detalhes. Finalmente, no século II, Ptolomeu, retomando todos seus predecessores, baseando-se principalmente em Posidônio e Marino de Tiro, consigna em sua geografia a evolução máxima dos conhecimentos relativos aos contornos da África na antiguidade. O mapa da Líbia interior, do geógrafo alexandrino, tornou acessíveis as informações recolhidas pelo exército romano, na ocasião de suas expedições punitivas além do Limes até o Fezzan, a de Balbo em menos 19, a de Fleco em mais 70, a de Materno em mais 86, que penetrou mais profundamente no deserto líbio. Nomes de povos e regiões sobreviveram à antiguidade: Mauritânia, Líbia, Garamantes, Gétulos, Númidas, Hespérides e até mesmo Níger, empregado por Ptolomeu, e retomado por Leão, o africano, e depois pelos europeus modernos. Essa é uma das contribuições de nossos textos que, por outro lado, nos fornecem, mais do que dados reais, a representação que a antiguidade fazia da África. As poucas indicações existentes referem-se ao deserto da Líbia e às costas do Saara Ocidental. Em todos esses textos, a África Negra Ocidental permanece marginalizada. A Primeira Idade Islâmica 622 a 1050, aproximadamente.
A conquista árabe e o estabelecimento do califado tiveram por consequência a unificação de domínios político-culturais anteriormente dissociados: Império Sassânida, Império Bizantino, o alargamento do horizonte geográfico do homem, o remanejamento das correntes de intercâmbio, a penetração de povos até então desconhecidos. Não é, portanto, surpreendente que, pela primeira vez, tenhamos informações mais precisas sobre o mundo negro, tanto do leste como do oeste. Mas enquanto o Egito e o Maghreb estavam integrados no corpo do Império e depois da comunidade islâmica, o mundo negro simplesmente fazia parte de sua esfera de influência, daí uma informação parcelar, desconexa, às vezes mítica, mas ainda assim preciosa. Se excluirmos as fontes arquivísticas, cuja tradição continua no Egito, papiros coptas e gregos de Afrodite, papiros árabes do Fayum e de Ashmunaim. Enfim, no século X, algumas peças de arquivos fatímidas, e que concernem especificamente a esse país, a maior parte de nossas fontes, narrativas no sentido amplo ou indireto, é comum a toda a África. É uma característica evidente nas obras geográficas e que pode ser percebida em vários textos jurídicos. Portanto, parece mais cômodo proceder, nesse caso, a um inventário por gênero, destacando, todavia, a sucessão cronológica e sem perder de vista a estrutura regional. As crônicas. Não dispomos de nenhuma crônica anterior ao século IX. Mas foi no século VIII que se elaborou a informação oral, tendo como centro incontestável o Egito, com exceção da costa oriental da África, em ligação comercial direta com o Iraque meridional. Por outro lado, o caráter excêntrico do Egito, do Maghreb e a fortiori do Sudão fez com que, mesmo no século IX, século da explosão da historiografia árabe, lhe fosse reservado um pequeno lugar nas grandes, Tariq, al-Tabari, al-Dinawari, al-Baladjuri dos Ansab al-Ashraf, focalizadas no Oriente. Deve-se fazer exceção a uma crônica até recentemente quase desconhecida, a Tariq de Califa B. Kayat. Esse livro não constitui apenas a mais antiga obra de anais árabes. Califa morreu em 240, conservou também materiais antigos negligenciados por al-Tabari, a destacar, principalmente, suas indicações sobre a conquista do Maghreb. Enquanto a tradição medinense deixou na obscuridade a conquista do Egito e do Maghreb, dos Magazis dos quais apenas os traços mais evidentes são referidos, de modo conciso, nos Futu al-Buldan de Baladjuri, um jurista egípcio dedica-se exclusivamente ao assunto, numa obra que constitui o documento mais importante do século IX. Os Futumisriu primeiro El Maghreb, de Ibn Abi al-Hakam, semelhantes a uma crônica ou a uma obra de Magazi, são na realidade uma coletânea de tradições jurídicas que distorcem a informação histórica. Após um século de silêncio, 850 a 950, surge uma obra fundamental que parece não ter sido explorada em todas as suas dimensões. O Kitab ul-Latmisriu Kudatura, de Kindi, morto em 961. Essa obra biográfica, que não é uma crônica, embora possa ser tratada como tal, não apenas encerra dados precisos e de primeira mão sobre o Egito, mas também devido aos primeiros laços dessa província com o Maghreb se revela uma das fontes mais seguras para o conhecimento do Maghreb no século VIII. O século X é o século ismailiano do Islã e do Islã africano principalmente, consultar-se-ão, assim, os escritos xiitas, como a Sirat al-Ajibijay Eifar, mas sobretudo a Iftitará-Deda e o Eidukad al-Nume, obra fundamental, sem muitas datas, mas rica em informações sobre o início do movimento fatimida. A primeira metade do século XI presenciou a redação do famoso Tariq, de al-Hakik, morto em 1028, fonte fundamental. A obra é considerada perdida, mas o essencial foi retomado por compiladores, como Ibn al-Idari. Recentemente, um fragmento dedicado à alta época ifriquiana, descoberto pelo marroquino Manuni, foi editado em Tunis, 1968, porém me cabe, sem que, com segurança, possamos atribuí-la a Hakiki.
Em todas essas crônicas, o lugar reservado à África Negra é mínimo. Além disso, elas exigem do historiador uma crítica rigorosa, uma confrontação constante dos dados, entre si e com os de outra origem. O historiador do Maghreb e do Egito, principalmente, não pode parar nesse ponto. Um conhecimento profundo do Oriente é absolutamente necessário. A utilização dessas fontes deve, então, ser completada com a utilização em profundidade das crônicas orientais clássicas. Fontes geográficas são importantes e numerosas a partir do século IX. Quer pertençam ao gênero cartográfico do Surat al-Ard, ilustrado por Al-Khwarizmi, a geografia, a administrativa, a categoria dos itinerários e países, Mazalik, ou simplesmente a de viagem mais ou menos romanceada. Os documentos geográficos escritos em árabe ilustram um desejo de apreensão da totalidade do ecumene. Assim, não é de surpreender que a África Negra esteja representada nessas fontes e que sejam elas elemento fundamental do nosso conhecimento dessa África. A coletânea exaustiva compilada por Kubeli e Matveev, que se interrompe no século XII, mostra que, dos 40 autores que falaram da África Negra, 21 são geógrafos, e seus textos são os mais ricos em conteúdo. Mas não poderíamos tirar real proveito dessas fontes sem um trabalho crítico preliminar. O historiador da África Negra deve recolocar as obras geográficas árabes dentro de seu contexto cultural próprio. Em que medida, por exemplo, tal descrição corresponde à realidade e em que medida não é reflexo dos temas repetidos do adab com seus diversos componentes? Qual é a parte da herança grega, da herança iraniana, da própria tradição árabe da compilação, a da observação concreta? Mas, por outro lado, deve-se exercer a crítica dos textos a partir do interior, isto é, com um conhecimento aprofundado da história da África, tomando-se cuidado para não ler essa história apenas em fontes essencialmente geográficas. Mas é inadmissível o ponto de vista estritamente ideológico daqueles que, por islamofobia, preocupação mal colocada de um africanismo introvertido, recusam o exame aprofundado dessas fontes. Da pleiade de geógrafos que, da metade do século IX a meados do século XI, consideram um lugar a África, quase todos estão nesse caso, somente alguns transmitem uma informação original e séria. Ibn Khordarberi, Yaqub, morto em 897, Al-Masudi, 965, Ibn Alcal, 977, Al-Biruni. Yaqub viajou pelo Egito e Maghreb, deixando-nos um relatório substancial desses países. Tanto na sua Tariq como em seus Buldani, encontram-se inúmeras informações relativas ao mundo negro, sobre a Etiópia, o Sudão, a Núbia, os Beja, os Zindigi. No Sudão, menciona os Zigawa do Kanemi e descreve seu habitat, ao descrever o importante reino de Gana. Trata do problema do ouro, assim como, ao falar do Fezzan, refere-se ao problema dos escravos. São ainda mais detalhados os Mazalik, de Ibn al-Khali, que visitou a Núbia e talvez o Sudão Ocidental. Sua descrição vale, sobretudo, pela ideia que dá das relações comerciais entre o Maghreb e o Sudão. Quase todos os outros geógrafos do século X fazem observações sobre a África Negra, Ibn al-Fakir sobre Gana e Kuki, o viajante Buzurgi ibn Shariani sobre a costa oriental e os Zindigi, e Muralabi, que conservou em seu tratado fragmentos de Uzoni. Finalmente, o Campos de Ouro de Al-Masudi, 965, é rico em informações sobre os Zindigi e a costa oriental. Desde cedo, esses textos chamaram a atenção dos especialistas africanistas e orientalistas, como Della Faz, Cheruli, Kreimas e Mani. Fontes jurídicas e religiosas. Os tratados de direito e as viagens geográficas de Tabakati, desde a Mudawana de Sarinumi até os tratados caridigitas constituem rico manancial de informações sobre o Maghreb. Alguns são utilizáveis para a região saariana de contato com a África Negra. A crônica sobre os imãs Rustemidas de Terre, de Ibn al-Saviriri, início do século X.
permite-nos afirmar a existência, a partir do fim do século VIII, de relações comerciais entre o Principado e Badita e Gal. Permite-nos, também, completada por compilações posteriores, tais como a Seari de Al-Wisiani, identificar a ocorrência desse comércio em toda a orla saariana da África do Norte. Mas essas fontes hagiográficas só fornecem informações de maneira alusiva, devem ser lidas de acordo com uma problemática prefixada e constantemente comparadas com outros tipos de fontes. Não autorizam, em nossa opinião, construções e deduções ousadas, como a que propõe Lewick. A Segunda Idade Islâmica, de 1050 a 1450. O que caracteriza esse longo período é a riqueza, a qualidade e a variedade de nossa informação. As fontes arquivísticas, sempre secundárias em relação aos documentos literários escritos, são, contudo, importantes documentos da Geniza, cartas almorávidas e almohadas, registros de Waqf, fatvas, documentos italianos, peças oficiais intercaladas nas grandes compilações. Os cronistas produzem obras de primeira ordem, que valem tanto pela observação dos fatos a eles contemporâneos como pela reprodução de antigas fontes perdidas. Finalmente, no que se refere à África Negra, nosso conhecimento atinge seu ponto máximo, enquanto com os manuscritos etíopes surgem novos documentos africanos. Fontes arquivísticas valem unicamente para o Egito e o Magrebe. Dispomos atualmente dos documentos da Geniza do Cairo, que cobrem toda a época em consideração, a maior parte, entretanto, é do período Fatimida, e apenas alguns pertencem aos séculos mamelucos. Esses documentos constituem um bric-a-brac de papéis de família, de correspondência comercial, que refletem as preocupações da comunidade judaica do Egito e outros lugares. A utilização dos documentos escritos em língua árabe e em caracteres hebraicos não datados exige um certo número de precauções técnicas. Mas, mesmo como são, eles representam um manancial inesgotável de informações. Pode-se classificar na mesma categoria a dos arquivos particulares os registros de Waqf, numerosos para a época mameluca, conservados pelo Cartório do Cairo, assim, talvez, como os fatiwas da época rafécida. Por outro lado, os documentos europeus relativos ao Egito e ao Magrebe, datados dos séculos XII, XIII e XIV, pertencem em parte ao domínio privado e em parte ao domínio público. São mantidos nos arquivos públicos e privados de Veneza, Gênova, Pisa, Barcelona e consistem de tratados, contratos, cartas, em geral referentes a relações comerciais. Apenas alguns foram publicados por Amari e Messi, Latry. Oferecem, no conjunto, uma massa documentária capaz de ampliar o campo da investigação no domínio da história econômica e social. Não temos, propriamente dito, arquivos de Estado relativos a essa época. Mas foram conservadas e publicadas peças oficiais almorávidas e almohadas, que lançaram uma nova luz sobre a ideologia e as instituições produzidas pelos dois movimentos imperiais. Começamos, comenta Laroui, a ver o almohadismo de dentro, já não é impossível escrever uma história religiosa e política da dinastia. De época mais antiga encontramos no Egito enciclopédias histórico-jurídicas que reúnem inúmeros documentos oficiais, a descrição detalhada que nos oferecem das estruturas fiscais e institucionais do Egito, provém, em geral, de uma consulta prévia a documentos públicos. Nesse gênero meio arquivístico, meio de crônica, podemos classificar os Kaonini al-Dawawini de Mamati, época Ayúbida, Uminyadiji de Makrazumi, Subir al-Shah al-Kalkashandi, século XIV, e as inúmeras obras de al-Makrizi, dentre as quais, os valiosos Kitati, século XV. Al-Makrizi é uma fonte preciosa não só para toda a história do Egito Islâmico, mas também para a história da Núbia, do Sudão e da Etiópia. Fontes narrativas. Crônicas.
Após um século de silêncio, o século XII, no decorrer do qual encontramos quase apenas o anônimo Al-Istibsar e obras menores, os séculos XIII e XIV nos oferecem uma safra de crônicas, ricas em todo ponto de vista, desde o Kemal, de Ibn al-Atriri, até o Kitab al-Ibar, de Ibn Khaldun, passando por Ibn al-Idari, al-Nuairi, Ibn Abi Izar, al-Darabi. Testemunhas de seu tempo, esses homens realizaram também um esforço de síntese dos acontecimentos dos séculos anteriores. Nuairi é tão importante para os mamelucos como para a conquista do Maghreb, Ibn Idari, tanto para a história almohada como para todo o passado da Ifríquia, e o conhecimento de Ibn Khaldun, enfim, sobre o mundo berberio faz autoridade suprema em matéria de história da África. B. Geografia. Os tratados de geografia aparecem em abundância nesses 4 séculos. Seu valor varia conforme o autor e conforme a região descrita. 2 geógrafos destacam-se da maioria pela amplitude e qualidade de sua observação: Al-Bakri, 1068, no século XI, e Al-Umari, morto em 1342, no século XIV. Enquanto obra tão notória como a de Idrisi é discutível e discutida, podemos obter informações originais em obras geográficas menos conhecidas, a de Ibn Said, por exemplo, tão interessante para o Sudão. Os Mazaliki e Namaliki, de Bakri, representam o apogeu de nosso conhecimento geográfico do Maghreb e do Sudão. O próprio Bakri não viajou nessas regiões, mas utilizou inteligentemente as notas de Al-Warraq, hoje perdidas, assim como informações de mercadores e viajantes. O livro de Roger de Al-Idrisi, 1154, no Prelo na Itália, toma emprestado muita coisa de seus predecessores. Confusa quando trata da Etiópia, sua descrição torna-se mais precisa para a África Ocidental. Mas, aqui e ali, aparece uma observação original, às vezes preciosa. A geografia de Ibn Said al-Garnata, antes de 1288, utiliza-se de Idrisi em sua descrição da Etiópia, embora traga, também, informações novas. Mas seu interesse principal deve-se à descrição que faz do Sudão, amplamente baseada nos documentos escritos por um viajante do século XII, Ibn Fatima. A obra capital do século XIV para o historiador da África Negra é a de Al-Umari, Mazalik al-Absar. Testemunho de um observador de primeira ordem, ela é nossa principal fonte para o estudo do Reino do Mali, em sua organização interna e em suas relações com o Egito e o Islã. Mas é também o relatório árabe mais rico que temos sobre os estados muçulmanos da Abissínia no século XIV. A obra de Al-Umari apresenta, além do interesse de sua descrição, o problema do aparecimento do Estado no Sudão e o da islamização, como fazia, 3 séculos antes, Al-Bakri, relativamente ao problema do grande comércio de ouro. Este último autor evoca a profundeza dos laços entre o Maghreb e o Sudão, o primeiro sugere o deslocamento desses laços para o Egito. A obra de Umari é completada por outra, de um observador direto da realidade sudanesa e magrebana, Ibn Battuta. Mas os geógrafos menores e autores de narrativas de viagens são numerosos e devem, de qualquer modo, serem consultados. Citemos, Al-Zuri, século XII, e Yakut, al-Dimashqi, século XIV, a geografia dita moisraferiana, Ibn Jubeir, al-Baghdadi, Abidari, Tijani, al-Balawi, al-Imyari. C. Fontes de inspiração religiosa e literária. As fontes religiosas provêm de vários horizontes. Notemos as obras de Tabaqati e de hagiógrafos sunitas, caridígitas, marabúticos e mesmo cristãos, originários da comunidade copta. Citemos também os manuscritos das igrejas etíopes que reproduzem documentos oficiais em suas margens. Todos esses documentos mostram-se úteis não apenas para o conhecimento da evolução da sensibilidade religiosa e do mundo religioso, mas também para o conhecimento do mundo social. Obras como o Ria de Malik, ou os Madarik de Iyad são ricas em observações sociológicas, encontráveis no decorrer da exposição.
As fontes carídicas, como sabemos, são importantes para toda a região saariana do Maghreb, zona de contato com os negros. Al-Iziani, Darjini, Abu Zakaria e mesmo um autor tardio como Al-Shamaki são seus principais representantes. Enfim, toda a massa de material em língua árabe ou em copta, produzida no Egito medieval pela igreja local, traz esclarecimentos sobre as relações entre as igrejas e entre a hierarquia eclesiástica e o Estado. São numerosas as fontes propriamente literárias sobre esse período, referem-se quase que exclusivamente ao Maghreb e ao Egito. Ainda nessa categoria os Ras, Al-En, de Al-Qari Al-Fadili, e especialmente o grande dicionário de Safadi, Al-Wafi e de El-Wafayati, ocupam um lugar à parte. Portanto, no que diz respeito à Segunda Idade Islâmica, nossa documentação é abundante, variada e em geral de boa qualidade, em contraste com o período precedente. Na África propriamente islâmica, esses escritos trazem muitos esclarecimentos sobre o funcionamento das instituições e sobre as tendências profundas da história. Já não se contentam em traçar apenas um simples quadro político. No que concerne à África Negra, o século XIV é o período do apogeu de nosso conhecimento. Espera-se, no entanto, que documentos europeus e autóctones nos permitam aprofundar esse conhecimento, e ampliá-lo de forma a abranger regiões que, até o momento se mantêm na obscuridade. Conclusão: não seria exato pensar que o estado das fontes escritas do continente africano antes do século XV seja de extrema pobreza, mas a verdade é que, no conjunto, a África é menos provida que a Europa e a Ásia. Todavia, enquanto em uma grande parte do continente não existem fontes escritas, nas regiões restantes o conhecimento histórico é possível e baseia-se no caso do Egito numa documentação excepcionalmente rica. Isso significa que uma exploração rigorosa e atenta desses textos ainda pode contribuir muito, embora não se possam esperar grandes descobertas. É preciso que nos dediquemos com urgência a todo um trabalho de crítica textual, de reedição, de confrontação e de tradução, já iniciado por alguns pioneiros e que deve ser continuado. Por outro lado, ainda que nossas fontes tenham sido redigidas no quadro de culturas universais, cujo ponto focal se situa fora da África, culturas clássicas, cultura islâmica tem a vantagem de ser em sua maioria comuns a todos, podendo ser lidas numa perspectiva africana, mantidas as devidas ressalvas quando diante de qualquer pressuposto ideológico. Isso é particularmente verdadeiro para o caso das fontes árabes, que continuam sendo a base essencial de nosso conhecimento. Sua exterioridade relativa ou absoluta em relação a seu objeto não diminui em nada seu valor, a não ser pela distância. Não obstante devam ser reconhecidas as diferenças socioculturais, é fato que essas fontes valorizam uma certa solidariedade de comunicação africana, a qual, até agora, islamistas e africanistas nem sempre têm se mostrado sensíveis.